Agora é pra valer. O plenário pode votar esta semana 3 medidas provisórias e um projeto de lei. 370 propostas apresentadas só na primeira semana do ano. Nova legislatura começa com números ambiciosos. Veja os detalhes. Na série sobre os desafios do país e do legislativo, vamos falar de economia. E em destaque, as visitas à Câmara. Uma viagem pelos espaços e pelas curiosidades do legislativo. Até agora foi só debate, mas a partir desta terça, o plenário Ulisses Guimarães volta a ser espaço para votações de propostas. Esta é a primeira semana de votação deste mandato aqui no plenário da Câmara. E para início de trabalho, a previsão é que 3 medidas provisórias e um projeto de lei sejam colocados para a deliberação dos deputados. Vamos conhecer um pouquinho dessas propostas. Bom, o projeto de lei tem tudo a ver com um dos temas considerados prioritários pelo novo governo e também pelo novo parlamento: segurança pública. A ideia é bloquear bens de quem é acusado ou investigado por terrorismo ou qualquer atividade ligada a esse crime. Ou seja, fazer com que essas pessoas ou empresas fiquem sem dinheiro o quanto antes. E detalhe, o banco não pode avisar que o dinheiro está sendo bloqueado. Isso é recomendação do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Não temos experiências de ações terroristas ou de grandes experiências com ações terroristas, mas precisamos sim adotar medidas preventivas para que células terroristas, que inclusive já foram localizadas pela Polícia Federal recentemente na questão da Copa do Mundo, e essas células têm que ser sim identificadas, e aqueles que porventura queiram enveredar na área do terrorismo do Brasil, seja de países estrangeiros ou sejam células nacionais, tem que saber sim que serão tratados de forma muito dura. Porque eles estão tentando flexibilizar o conceito do que seria uma organização terrorista. Eles querem tornar movimentos sociais, movimentos de reivindicação por direitos, como movimento de moradia, movimento em defesa da distribuição da terra, como se terroristas fossem. E querem utilizar, então, o aparato institucional para asfixiar esses movimentos legítimos. É por isso que a gente vê com muita preocupação a votação dessa matéria, e a gente vai estar fazendo o contraponto no plenário da Câmara dos Deputados. Os outros assuntos que podem ser votados estão em medidas provisórias, ou seja, já estão em vigor, mas precisam ser aprovadas pelos deputados e senadores em menos de um mês, senão perdem a validade. A primeira da fila trata de museus. A ideia do governo era acabar com o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, e criar uma agência reguladora para a área. Mas deputados e senadores fizeram uma outra proposta. O IBRAM fica, mas ganha o direito de ter uma fundação privada que poderá fazer contratações e compras sem a burocracia governamental. Agora é ver qual será a decisão do plenário. A segunda medida provisória trata de imóveis públicos. E o que diz? Que quase 4.000 prédios e terrenos do INSS passarão a ser da União. Com isso, a administração deles vai ser diferente e poderão ser vendidos. Faz-se necessário que a União dê uma destinação para esses imóveis, até para, em vendendo, revitalizar a região onde eles estão colocados, revitalizar o próprio prédio, dar um destino de utilidade para ele e buscar dinheiro para a União, para que a União possa, com esse recurso, investir em outras atividades que são atividades fim da União, saúde, educação. O PT é muito crítico a essa medida provisória. A venda, ou leilão a preço muito barato destes 4.000 imóveis já servem mesmo para desativar qualquer possibilidade de funcionamento da Previdência. Teria que recuperar esses prédios, ao fazer recuperação eles ganham valor, e aí sim fazer uma análise detalhada para que serviriam esses prédios. E a última medida provisória reabre até o fim de março o prazo para servidores públicos contratados antes de 2013 mudarem de regime de previdência, aderindo à FUNPRESP, Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal. Esse prazo tinha acabado em julho do ano passado, mas o governo quis reabrir porque pode ter economia caso mais concursados resolvam sair da previdência própria dos servidores públicos.
proposta para votação é o que não vai faltar em 2019. Na primeira semana do ano, foram apresentadas 370 proposições, entre projetos de lei complementar e decretos legislativos. A abertura dos trabalhos na Câmara em 2019 foi marcada por uma intensa produção legislativa. Até o momento, nada menos do que 370 proposições foram apresentadas pelos deputados que tomaram posse nessa legislatura. Ao todo, são 355 projetos de lei, 8 projetos de lei complementar e 7 projetos de decreto legislativo. Ainda não foi apresentada nenhuma proposta de emenda à Constituição que precisa da assinatura de 171 parlamentares. O campeão de novas proposições é o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, que está no primeiro mandato como deputado federal, tendo apresentado 45 projetos de lei na primeira semana de trabalho. A maior parte dos projetos são projetos oriundos de um movimento chamado Unidos contra a Corrupção, onde um grupo de mais de 200 especialistas participaram da elaboração dessas propostas, organizados pela Transparência Internacional e pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e do Rio de Janeiro. A sociedade clama por respostas. O Poder Legislativo está sendo cobrado pela população, que se assustou com as denúncias da Operação Lava Jato. Então nós precisamos de medidas concretas, e o que eu estou oferecendo são projetos que foram debatidos e discutidos pela sociedade e que eu espero que tramitem pela Casa, que os deputados possam discutir, avaliar, amadurecer as propostas, que sejam votados. Eu acho que a gente precisa dar respostas a essa grave questão que drena recursos da educação e da saúde. O deputado Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, também responde por uma produção legislativa consistente nesse início de mandato. O parlamentar já apresentou 44 projetos de lei. Grande parte dessas propostas são resultado das reflexões que eu fiz com a sociedade quando presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Ou seja, são projetos na linha do enfrentamento à corrupção, no balizamento de novas medidas que proporcionem a questão de transparência, de fiscalização e que possam preencher lacunas e brechas que nós temos na nossa legislação. O Jornal da Câmara continua ouvindo os líderes partidários sobre as prioridades para 2019. A gente já vê aqui na Câmara duas posições que, na minha opinião, estão completamente equivocadas. Não dá para a gente ficar jogando pedra contra o governo antes até dele começar a atuar, mas também não dá para você ser subserviente, deixar de fazer críticas, deixar de fazer observações. A bancada vai atuar com tranquilidade, analisando matéria a matéria, e aquelas que forem importantes para a recuperação econômica do país, aquelas que venham beneficiar a população, contarão com o nosso apoio. Se a gente identificar em alguma delas erros ou posições equivocadas do governo, também não vamos nos furtar a criticar, a fiscalizar, porque esse é o papel do parlamento e nós vamos com certeza demonstrar com muita clareza a coesão da nossa bancada e a nossa posição de independência e sempre em favor do Brasil. A gente tem que lembrar que a gente tem uma renovação aqui de praticamente metade da Câmara dos Deputados. Não necessariamente aquilo que era consensual na legislatura passada continuará a ser, mas sem nenhuma dúvida, junto com a reforma da Previdência, a reforma tributária ela é extremamente importante para a gente poder recuperar a economia brasileira. Todas as pesquisas dão que 70% da população é contrária à reforma da Previdência. Como é que eles vão trabalhar isso na cabeça dos deputados? Quer dizer, eles estão aproveitando o primeiro ano que o deputado está falando, mas só tem eleição daqui a 4 anos, ainda não é agora e tal. Mas vai ter uma ofensiva, seja de movimentos sociais e populares, sindicais, seja aqui dentro da Câmara, para provar, né, que quem deve pagar a conta da crise são os ricos. Precisa parar com essa ideia, né, de que você fazendo a reforma, você resolveu os problemas do Brasil, essa panaceia para todos os males. Não fazer uma reforma hoje, uma reforma no ano que vem, depois no outro, isso não existe. Então, a realidade vai ser dura, vai ter um embate, mas eles estão tentando ganhar essa maioria para tentar vencer resistências. Nós vamos estar na oposição a isso. Gastos e investimentos públicos, desemprego, previdência. É hora de conferir os desafios para 2019 na economia. O grande número de pessoas desempregadas é uma das faces do momento difícil da economia do país.
O economista Carlos Eduardo de Freitas fez uma síntese da situação econômica brasileira. Temos um desemprego elevado, um crescimento do produto interno bruto baixo, porém nós temos inflação muito baixa, com as expectativas inflacionárias consolidadas, temos um balanço de pagamentos equilibrados, temos elevadas reservas internacionais do Banco Central. Então, o que falta é colocar a economia para se movimentar. Com a economia brasileira operando abaixo do potencial, como afirmam especialistas, o desafio do governo é estimular a atividade econômica. E qual deve ser a intervenção mais importante? Os parlamentares têm opinião diferente sobre as prioridades para este ano. O deputado Enio Verri, do PT, avalia que é um erro congelar os investimentos públicos. Ele defendeu que o equilíbrio das contas do governo ocorra no longo prazo e não no curto prazo. Se o Estado brasileiro, que é o maior investidor, não vai gastar nem o que está previsto, isso quer dizer que não vamos ter rodovias, não vamos ter estradas, não vamos ter investimento em construção de escola, não vamos ter investimento em salário dos servidores públicos. Isso implica que o consumo do país e os investimentos do país vão cair. Isso implica que vai aumentar a crise econômica e o desemprego não será reduzido. Para o ex-deputado Luiz Carlos Rauli, é preciso logo equilibrar as contas do governo para diminuir o déficit. Ele lembrou que é necessário ter um plano de governo claro e em sintonia com todas as áreas sociais. Tem que apresentar o plano ainda ao Congresso e à nação brasileira para discutir o tamanho do Estado, o que vai fazer, o que não vai, saúde. Saúde falta dinheiro, educação falta dinheiro, segurança falta dinheiro. Então, é um desafio imenso que temos pela frente. Para Rauli, uma prioridade para este ano é fazer a reforma tributária que já foi aprovada na Comissão Especial da Câmara. O modelo é bom para a empresa, que diminui o custo de produção, diminui o custo de contratação da mão de obra, consequentemente vai ter mais empregados, mais salários e vai diminuir também os impostos sobre as famílias de classe média e classe baixa, e com esse dinheiro disponível vai criar um círculo virtuoso na economia, né, de mais dinheiro, mais consumo, e o Brasil vai crescer por 30, 40 anos a taxas de tigre de 7, 6, 8% ao ano. Já o deputado Enio Verri afirmou que o valor do salário mínimo deste ano representa menor ganho para o trabalhador. No fim do mês ele vai ganhar menos, consequentemente ele vai comprar menos. Com isso, a mercearia, o bar, o supermercado, a padaria não venderão. Se eles não vendem, não pagam impostos e não geram empregos. Se não pagam impostos, como é que o governo vai arrecadar? E se o governo não arrecada, como ele vai investir na economia? Então é uma visão muito curta do que é isso. Baixar salário aumenta a miséria, aumenta a fome. E a reforma da Previdência foi citada como prioritária pelo economista. Não há uma só solução, não há uma reforma da Previdência. Há várias reformas e elas têm que conciliar o equilíbrio fiscal com a justiça social. O Congresso Nacional recebeu a visita do presidente da Comissão de Ciência, Pesquisa e Inovação da Câmara de Deputados da República Tcheca, Pavel Juříček. Veio acompanhado de 12 cientistas para uma reunião com deputados e senadores brasileiros. O objetivo do encontro foi trocar experiências e aumentar a cooperação entre os dois países na área tecnológica. De acordo com o deputado da República Tcheca, os principais interesses entre os dois países estão na indústria automotiva, na reciclagem de lixo e de água, na medicina oncológica e na área de inteligência artificial e robotização. O deputado professor Israel Batista, que acompanhou a comitiva europeia, aposta no desenvolvimento brasileiro na área de tecnologia. Nós precisamos discutir assuntos de tecnologia urgentemente. O mundo todo, ou pelo menos o mundo moderno, já está discutindo inteligência artificial, biotecnologia. E esse encontro é para tratar desse tema. Nós precisamos colocar o Brasil na agenda internacional dos temas do século XXI. As curiosidades do Salão Verde, os detalhes da Praça das Bandeiras, a sensação de estar onde os embates políticos são travados.
É o que experimenta quem visita o Palácio do Congresso Nacional. Nós acompanhamos as visitas que batem recorde no mês de janeiro. Você sabia que o Salão Verde da Câmara já foi vazado? Daqui de dentro dava para ver a Praça dos Três Poderes. E o teto do plenário? A iluminação parece natural, mas não é. Quem vem participar das visitações turísticas à Câmara descobre essas e outras curiosidades que às vezes até quem trabalha aqui não conhece. Janeiro é um dos meses que recebe mais visitantes do Brasil e do mundo. Muita gente quer saber como é o dia a dia da Câmara e outros vêm ver de perto a arquitetura inovadora de Oscar Niemeyer, conhecida mundo afora. A maioria do público vem com dúvidas sobre o funcionamento da casa. Às vezes até com mitos que são passados do funcionamento, de coisas que acontecem aqui que não acontecem. E a mais comum é do funcionamento da casa, como é que os deputados e senadores trabalham, onde trabalham. O Salão Verde é uma das vedetes da visita. É por aqui que circulam no dia a dia os deputados e é aqui que é gravada a maioria das entrevistas que você vê na TV. Também é nesse espaço que estão as principais obras de arte do acervo da Câmara. E não é que o Salão Verde, que é também a entrada principal para o plenário da Câmara, já foi muito diferente do que é hoje? Quando o Congresso foi inaugurado, não existia essa parede que vocês estão vendo. A proposta é que era uma janela grande de vidro, igual aquela que está ali no Salão Negro. O mineiro Gustavo Miranda tem 28 anos e é formado em Relações Internacionais. Veio para Brasília para trabalhar com política e terminou se tornando um dos 53 monitores que apresentam o interior do Congresso Nacional aos visitantes. Neste grupo de hoje está a estudante de Economia de São Paulo, Micaela Aramaki. Ela conheceu a amiga brasiliense no Japão e veio passar uns dias com ela. Foi a primeira vez que entrou no prédio modernista projetado nos anos 50 por Niemeyer, por encomenda do presidente Juscelino Kubitschek. A maquete dá uma ideia geral. Afinal, as cúpulas têm o mesmo tamanho ou não? Ela é maior porque o número de deputados ele é maior. Isso é porque o Oscar Niemeyer, no projeto, ele colocou a torre um pouco mais próximo da cúpula do Senado para te dar a ilusão de ótica de que as cúpulas têm tamanhos iguais. Micaela está interessada em ver o processo legislativo acontecendo. Durante uma sessão extraordinária, a visita ao local pela população, ela é aberta ou é fechada? Se ele convocar a sessão e pedir para fechar o Congresso para visita, a instituição vai ser fechada. Agora, se ele só convocar a sessão e deixar acontecer normalmente, nada impede. Nos anos 70, com a ampliação do edifício principal da Câmara, Oscar Niemeyer elaborou um projeto de decoração para o Salão Verde que incluía o mobiliário e as obras de arte. Assim, o Anjo de Alfredo Sesquiati ganhou um espaço nobre bem em frente ao plenário que hoje chamamos de Ulisses Guimarães. Esse aqui é o que nós carinhosamente chamamos de fragmento de anjo. Vocês já foram na catedral? E lá tem 3 anjos suspensos no teto. Esse daqui é o estudo do anjo que está no meio. O estudo é um pouquinho menor do que a peça original. Esse estudo, por conta do tratamento que o Alfredo deu para essa peça, ela ficou mais parecida com bronze. Mas lá na catedral, eles estão mais próximos da cor do alumínio. Uma das partes do tour que mais chamou a atenção da nossa personagem foi a exposição dos presentes que os presidentes da Câmara recebem em nome da instituição de chefes de Estado estrangeiros. Ela deu uma sugestão. Podia ter uma descrição das obras. A estudante de economia de origem asiática percebeu o grande número de presentes vindos da China. Pode ser também porque o Brasil teve muita relação com a China nesses últimos 10 anos, acho que antes, né? Desde 2000, quase 15 anos. A visita continua agora no Senado Federal. Estamos então no Salão Azul, que pertence ao Senado Federal, e tem basicamente a mesma função ali do Salão Verde, né? Uma área de trânsito parlamentar, também os jornalistas ficam aqui. A Praça das Bandeiras, também vazada, abriga os símbolos que representam os 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal.
Em outro ponto do tour, fica a mobília que era usada pelos senadores desde o século XIX até a vinda do parlamento para Brasília. Toda fabricada em jacarandá maciço, madeira nobre hoje em extinção, que era muito comum na década de 60 do século passado. Alguns móveis são utilizados até os dias de hoje pelo presidente do Senado em seu gabinete. Última parada, plenário do Senado. Olha esse teto. Ele foi projetado pelo Atos Bucão, ele realmente participou ativamente, inclusive, sendo carioca, ele adotou Brasília como sua cidade, como sua terra de coração. O Jornal da Câmara desta segunda-feira termina aqui. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. A gente volta amanhã.